Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes e anotar os nomes da sua lista de vibração. Se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega um copo, uma garrafa, deixa aí próximo de você para que ela possa ir absorvendo toda essa energia maravilhosa do Evangelho. Procure também manter seus pensamentos elevados, a sua atenção, para você facilitar o trabalho dessa equipe. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. Essa lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. E caso você não saiba o nome completo, você coloca até onde você sabe, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, que vamos falar sobre seria inútil, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite, onde traremos esse assunto muito interessante, onde nós já conversamos sobre algo desse tipo algumas vezes, mas o Emmanuel vem trazer esse aprendizado, essa puxada de orelha na gente nessa noite de hoje, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite do dia 23 de janeiro, essa noite de terça-feira. Muito bom ter vocês aqui nessa noite para a gente poder atrair muita energia, muita luz, muitas bênçãos para a nossa casa nessa noite. Então, você que está aqui pela primeira vez, veja como algumas pessoas estão colocando aqui no nosso bate-papo, de como elas estão aí dedicando o Evangelho no Lar dessa noite. E coloque o nome do seu anjo da guarda, o anjo da guarda da pessoa que você gostaria que fosse abençoada, do seu pet, do trabalho onde você trabalha, da sua turma, caso você seja professor. Coloca todas essas atividades na sua lista de vibração ou dedica o evangelho no lar para essas coisas, para que todas elas possam ser muito bem amparadas nessa noite. Combinado? E veja se você já pegou a sua água para que ela possa ser fluidificada e você ter mais um complemento nessa bênção de hoje. Então, enquanto vocês vão dando like, vão compartilhando o Evangelho no lar dessa noite, vamos falar sobre o nosso exórdio. O nosso exórdio fala sobre o convite ao bem. Mas quando fores convidado, vai. É uma passagem de Jesus, lá em Lucas, capítulo 14, versículo 10. Mas quando fores convidado, vai. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude, de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. E a rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória, na direção dos desencantos naturais,
que lhe impõe mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo, poderemos seguir ao encontro do nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as claridades sem vacilar. Não espere pelo aguilhão da necessidade. Sobre a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sobre o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Tem tudo a ver o nosso exórdio de hoje com o que nós vamos conversar daqui a pouco, durante o assunto principal. O que o Emmanuel está dizendo aqui para a gente? Que Deus jamais desiste de nós. Que Deus sempre está nos acompanhando, sempre insistindo para que a gente vá para a luz. Por isso, o convite ao bem nunca cessa e nunca vai cessar, porque o bem é irresistível. O bem é irresistível. Então, independente do que você esteja fazendo na sua vida, os convites sempre aparecerão. E algumas pessoas entenderam, até mesmo vendo esse evangelho daqui, no Ilha de Luz, como sendo um desses convites. Né? Através dos testemunhos de vocês, alguns de vocês chegam para mim e me contam: olha, a partir do evangelho começou a acontecer tal coisa, ou abriu minha cabeça para fazer tal coisa, para fazer outra. Né? A entrevista que você fez com pessoa X abriu minha cabeça para determinada coisa. E então são vários tipos de convites que, né, convites para o bem, que Deus vai enviando para você e que depende de você exclusivamente aceitar esse convite. Mas o convite sempre será feito para que você faça o bem. Então, olha o que é falado, né? O Emmanuel fala para a gente, de que, olha, independente do que você esteja fazendo, né, o convite, né, o apelo, sempre vai continuar acontecendo. Seja através de um livro amigo, olha o que ele vai enumerando, como das formas como o convite vem chegando. Um livro amigo, um companheiro, né, e muitas outras coisas. Um evangelho no lar, um filme que você vê, uma viagem que você faz. Então, o convite, ele é feito diariamente. Ele é feito diariamente. E mesmo quando você aceita o convite é reforçado diariamente. Porque da mesma forma como você aceita o convite hoje, amanhã você simplesmente pode esquecer desse convite e abandonar. Simplesmente ir fazer outra coisa. Então, mesmo quando você diz que aceita o convite, Deus continua repetindo, reforçando, lembrando você do pedido que foi feito. Olha, continue comigo no bem. Eu quero que você esteja no bem comigo. Eu quero que você siga o caminho do bem. Então, por mais que você tenha aceitado, por mais que hoje você seja espírita, por mais que hoje você seja católico, seja da Umbanda, seja, né, budista, seja lá o que você for, o convite ao bem continuará sendo enviado para você, para que você dê mergulhos cada vez mais profundos, para que você busque cada vez mais a verdade. Não é o simples fato de você agora se chamar de espírita que está tudo resolvido. Pura lei do engano. Você está simplesmente começando a jornada. Quando você se intitula espírita, você não está no fim da jornada, você está no começo do começo. Da mesma forma, quando você se chama católico, protestante, seja lá o que for, você está apenas começando a jornada, tá bom? Então, lembra disso e busque perceber quantos convites você já recebeu do bem e quantos convites você tem recebido diariamente. E simplesmente abrace, aceite o convite e quanto antes você começar, melhor. Quanto antes você aprofundar, melhor. Melhor não só para você, mas para todas as pessoas que convivem com você, tá bom? Uma boa noite para vocês que estão aqui conosco nessa noite de hoje. Espero que você esteja bem
Espero que esteja aproveitando bastante essa semana. Estamos aqui bem no comecinho de uma semana, então seria maravilhoso você colocar suas boas intenções para as coisas que você gostaria que acontecessem ao longo dessa semana e não somente para as coisas que você gostaria que acontecesse, mas também para todas essas pessoas que você está colocando na sua lista de vibração dessa noite. Então, feito o nosso exórdio, vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos e fazer uma oração para que a gente possa entrar no nosso assunto dessa noite, para você entender como seria inútil determinadas coisas que nós fazemos, tentamos insistir e que tem tudo a ver com esse exórdio de hoje. Então, feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos agradecer a Deus nessa noite de hoje a presença de tantos amigos para nos abençoar, para abençoar outras pessoas e nessa troca de bênçãos nós possamos espalhar cada vez mais o Evangelho do Cristo, espalhar cada vez mais essa luz que só tem a beneficiar todos aqueles que têm contato com ela. Então, espalhe cada vez mais, não tenha vergonha de espalhar a luz, não tenha vergonha de você estar em um momento mais feliz do que de outras pessoas. Não tenha vergonha disso. Você batalhou muito, você se esforçou, você plantou muita coisa boa e você não pode, de forma alguma, ter vergonha do momento feliz que você está vivendo por conta que outras pessoas ao seu redor não estão vivendo um momento tão feliz assim. Não esconda a sua felicidade. Pelo contrário, demonstre que é algo que todas as pessoas ao seu redor podem alcançar. Uma felicidade igual ou até maior. E que depende delas. E que elas podem contar com você para que isso aconteça. Então jamais tenha vergonha da sua felicidade. Jamais tenha vergonha das suas conquistas. Porque você batalhou por elas. E não é por conta da colheita infeliz de outros que você ficará triste com a sua boa colheita. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos nós falar sobre seria inútil, um assunto muito bom. É uma passagem de João, lá no capítulo 9, versículo 27. Respondeu-lhes: Já vô-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? O que diz lá em João? Olha, para que você quer ouvir novamente, se eu já te disse, né? Por que você quer ouvir novamente? Se eu já disse para você e você não quis ouvir, por que quer ouvir novamente? É basicamente isso. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras sem uma realização sadia ou edificante. O coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. O que está querendo ser dito até aqui? De que é muito normal quando você encontra um caminho e você está muito feliz com aquele caminho, está iniciando aquela jornada, como muitos começam a frequentar o espiritismo, a católica, a evangélica, um budismo, hinduísmo, fica tão empolgado com aquilo, com as transformações que aquilo está trazendo à vida dela, que ela quer levar todo mundo que conhece para esse lugar. Então é muito normal que você queira mandar mensagem para todo mundo, querer ligar para todo mundo, quando encontrar uma pessoa na rua, falar: olha, encontrei uma coisa maravilhosa. Principalmente quando alguém reconhece que você está bem. Quando alguém reconhece que você está bem, está feliz, nossa, como ela está feliz hoje, como ele está feliz. Parece que ganhou na Mega Sena. É quase isso. É porque você encontrou um caminho que está te deixando feliz
que está te deixando excitado pela vida, como antes nenhum outro caminho talvez tenha deixado você dessa forma. E é muito normal que isso aconteça. Mas olha só o que é dito. O coração sinceramente renovado na fé jamais procede assim. Quando você está realmente renovado, quando você sente que esse caminho que você está seguindo realmente renovou você, você vai entender que isso é algo natural, espontâneo, que não adianta você forçar nada a ninguém, porque as pessoas simplesmente não estão no mesmo período do despertar. Então, você teve esse despertar, você está empolgado, está querendo realmente levar para todo mundo para esse lugar. E é normal, é muito normal. Só que o que é dito? Quando você realmente está renovado com essa fé, com aquilo que você descobriu, que você percebe que você é uma outra pessoa, você vai entender que as coisas têm que ser um pouco mais calmas. Você vai conversar com as pessoas, sim. Você vai mostrar sua renovação através da sua vida, do seu testemunho, mas você já não vai agir com tanta empolgação assim de querer arrastar todo mundo, como é muito normal no começo. É indispensável diluir o prurido da superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes. Tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento. Nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de mais inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. E uma coisa muito comum é que quando você está, né, empolgado com uma coisa e você convida as pessoas dizem não, é normal que você fique até magoado, fique triste, até se afaste da pessoa. Você fica pensando, poxa, eu estou querendo seu bem, estou vendo que você não está passando por um momento legal, estou te oferecendo a solução e você não quer? Que pessoa ingrata, não é? Mas não é isso. A pessoa não está sendo ingrata. Ela só não está passando pela experiência que você está passando. E ela não está conseguindo ver com os olhos que você vê. Por isso, ela não está com essa empolgação toda. Ela está achando que simplesmente é mais uma pessoa empolgada com alguma novidade. E que talvez você já tenha passado isso por outras vezes. E por isso seja mais um motivo para a pessoa não se empolgar tanto. Ela deve estar pensando: lá vem ele mais uma vez, lá vem ela mais uma vez, empolgada com alguma coisa nova mística, que nem aconteceu há alguns meses atrás, que ela tinha decidido que era tal coisa, e agora descobriu uma outra novidade e está querendo me empurrar essa novidade de novo. Então, depende muito do seu comportamento. É que nem aquelas pessoas que vivem dizendo que estão apaixonadas e que encontraram o amor da vida delas, só que elas falam isso 10, 12 vezes por ano e as pessoas acabam não levando mais a sério, de que, nossa, eu não sabia que fulana tinha tanto amor da vida assim. Já é a 10ª vez que ela fala isso esse ano. Que encontrou o grande amor da vida dela e que quer ter filhos, quer casar. Mas já falou isso 10 vezes esse ano. Talvez você seja um empolgado desse espiritual, de que, nossa, finalmente encontrei meu caminho, algo que eu queria sempre passei minha vida procurando e agora finalmente encontrei. Talvez você seja uma dessas pessoas empolgadas, que nem essas pessoas apaixonadas que se apaixonam milhões de vezes por ano. Talvez você seja um apaixonado desse, pelo lado espiritual. E por isso, as pessoas não levem você tão a sério assim. O cego da resposta, né, de nascença aos judeus argutos e inquiridores, é padrão ativo para os discípulos sinceros. Né? A resposta do cego de nascença aos judeus argutos e inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre, mas se já explicou o assunto, já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Essa é uma questão muito importante. Olha, se eu já expliquei para você sobre
a importância de seguir o Evangelho. Se você acompanha a minha vida e você vê o quanto eu mudei, o quanto eu me tornei uma pessoa melhor, e ainda assim você não se convenceu, o que é que você está querendo ouvir de mim ainda? É basicamente essa questão. O que você está querendo ouvir agora? Se você já sabe que Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é o Salvador, ele pode transformar sua vida completamente. Se você já ouviu tudo isso, o que você está querendo ouvir novamente? Então não é mais uma questão de ouvir, é uma questão de fazer. Uma questão de fazer. Da mesma forma que vocês já ouviram milhões de vezes que devemos fazer a reforma íntima. Se você já ouviu sobre a reforma íntima dezenas ou centenas de vezes, por que precisa ouvir novamente? Se você já sabe o que tem que fazer. Se nós já estamos aqui há quase 4 anos fazendo Evangelho no Lar e a gente fala muito, é o foco daqui do Ilha de Luz, a gente falar sobre a reforma íntima. Se a gente fala sobre isso tanto e você ainda não fez a sua devidamente, por que você precisa ouvir de novo? É esse questionamento que é trazido para a gente nessa noite. Para que você está querendo ouvir isso de novo? Então, não é uma questão de você perguntar à pessoa, mas se perguntar: o que está faltando para me convencer? Porque não são as palavras da pessoa, não são as palavras da pessoa, porque te garanto que não faltaram palavras, né, de Emmanuel, de Chico, de tantos outros mentores aqui, não faltaram palavras. Então, o que está faltando dentro de você para te convencer de que aquilo é bom para você, de que a reforma íntima é o necessário para você, que é isso que vai mudar essas coisas que você tanto reclama? É como aquela pessoa que vive reclamando com você da mesma coisa. Ah, tá tão chato isso, eu não consigo resolver tal coisa. Me ajuda. Fala, olha, eu estou tentando te ajudar já tem 1 ano. Eu estou tentando te ajudar tem 2 anos. Você sempre vem com a mesma questão. E eu te dei já dezenas de soluções. O que você fez com essas soluções? Você está esperando eu dizer uma palavrinha mágica? Um abracadabra? O que você está esperando? Está esperando que simplesmente você acorde e sua vida esteja diferente? O que está acontecendo? Né? O que você está esperando? Não dos outros, mas de você mesmo. Porque não se pode esperar nada dos outros para que você se transforme. Tem alguma coisa faltando aí. O que está faltando de você? O que você está esperando? O que você está esperando? Ou quem? Quem você está esperando? Por isso é inútil. Por isso é inútil. Por isso que nós falamos que o Evangelho de hoje tem esse título. Seria inútil. Seria inútil repetir algo que já foi lhe dito, né? Por que você quer ouvir novamente? Se você já ouviu isso de mim várias vezes, por que você quer continuar ouvindo, já que eu sei que você não vai fazer nada? Eu sei que você vai continuar na mesma. Você vai ouvir e falar, talvez seja isso mesmo que eu preciso fazer, e você vai embora. Daqui a 1 mês, você volta. Meu Deus do céu, minha vida está horrível, minha vida está isso, minha vida está aquilo. Me ajuda. O que eu faço? E eu vou repetir para você as mesmas palavras, porque elas ainda estão dentro da validade, porque você não a ouviu anteriormente. Mas o conselho é o mesmo. O conselho é o mesmo. Faça sua reforma íntima. Mas já tentei, tentou, mas não fez. Fazer é diferente de tentar. E é infinito. É infinito. A reforma íntima não se faz uma vez na vida. A reforma íntima se faz por toda a eternidade. Ou será que você não entendeu isso? A reforma íntima
não é uma meta de fim de ano. Ah, consegui fazer minha reforma íntima. Uhul! Ano que vem não preciso fazer. A reforma íntima, ela é necessária diariamente. Ela não é uma meta do ano, ela é uma meta diária. A reforma íntima, ela é diária. Então, é algo que você nunca mais vai parar de fazer. Ou pelo menos, é algo que você nunca mais deveria parar de fazer. E sim, o tempo todo, buscando se conhecer, buscando se entender. Por isso é inútil. É inútil você ficar repetindo a mesma coisa para a pessoa que você sabe que ela não vai fazer nada. E é isso que é pedido para a gente hoje. Pare de perder tempo. Pare de perder tempo com essas pessoas que batem sempre na tua porta, que estão sempre mandando mensagem para você no WhatsApp. Ai, amiga, ai, poxa, cara, tô passando por aquele problema de novo. Fala, ué, eu já te dei a solução. Por que você ainda não fez tal coisa? E aí vem uma série de desculpas. E aí você diz: quando você parar de dar desculpas e fizer o que eu estou falando, você vai entender por que eu insisto em tal coisa. É a mesma coisa suas amigas, parentes e tudo. E aí aquela história, né, do Haroldo com o cachorro, né, o cachorro e o prego. Ainda não doeu o suficiente. Ainda não doeu o suficiente para que você se levante. Tá doendo para que você reclame. Tá doendo para você ficar se lastimando aí por toda a vida. Ainda não doeu para você se levantar. Ainda não doeu para você tomar uma decisão na sua vida. Então, enquanto não doer o suficiente, vai se tornando inútil todas as vezes que você vai pedindo ajuda e você ouve a solução e não faz nada. Você ouve a solução e não faz nada. Por isso é dito pra gente, é inútil você estar repetindo as mesmas coisas para a mesma pessoa e você vê que a pessoa só ouve, entra no ouvido e sai pelo outro. É lógico que o seguidor do Cristo, né, não negará um esclarecimento. O que está querendo dizer? É lógico que o seu amigo vai chegar para você e vai te falar: olha, estou precisando de ajuda, e você vai dizer: olha, a solução é essa. O que você fez da última vez? Então você não vai negar o esclarecimento, você não vai negar a ajuda, mas você vai dizer para ele: e aquela, o que você fez com aquilo que eu te falei da última vez? Ah, não fiz. Então, quando você terminar, quando você fizer aquilo que eu pedi da primeira vez, aí a gente continua. Mas eu já te dei a solução e a solução está lá. Vá lá. Eu acredito que você nem sequer experimentou. Você nem sequer tentou o que eu te falei. E aí está querendo uma nova solução para algo que você nem sequer tentou na primeira vez. Se o homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Então, ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém o enganará, porque ninguém enganará o tempo. E o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não perca, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas, para quem não as pode entender, antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Né? Não perca, né? Não perca suas horas através de repetidas questões para quem não quer, não pode ou não quer entender. Né? Porque tem pessoas que não podem ainda entender uma coisa e tem pessoas que não querem. Eu não estou entendendo. Você não está entendendo ou você não quer entender. Você não entendeu ou você não quer assumir que está acontecendo tal coisa na sua vida. Então, é preciso que a gente aprenda a dizer não. E uma coisa que eu ouvi uma vez, eu achei muito bonito. Não também é um gesto de amor. Não é só o sim. Sim, eu te ajudo. Não é o sim. O sim pode destruir muitas coisas.
O não é um gesto de amor. Tanto é que você vê muitos pais dizendo não para os seus filhos. Não porque eles são maus, mas é um gesto de amor. É um gesto de amor de que não, você não precisa disso agora. Não, isso faz mal a você. Não, isso pode fazer com que você perca a sua vida. Então você não vai para o encontro com fulana. Você não vai para o encontro com fulano. Você não vai sair hoje. Então, imagina quantos filhos, filhas poderiam estar ainda encarnados hoje se eles tivessem obedecido o não, tivessem ouvido o não. Então, tem algumas coisas que a gente simplesmente precisa fazer com que a pessoa passe pela experiência. Porque você já falou tanto. Fala, olha, se você não quer me ouvir, então tome a ação que você achar melhor. Mas a minha resposta, a minha ajuda, você já tem. Certo? A minha ajuda, você já tem. Então vamos agora para a nossa vibração. Pegue sua lista de vibração, veja os nomes das pessoas que você colocou na sua lista e procure lembrar dos momentos felizes que vocês viveram juntos. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração, e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, estaremos de olhos fechados, mentalizando essas pessoas e pedindo para que Deus abençoe a vida delas. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos e, ao ouvir o sino, daremos início. Muito bem, vamos para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, sua garrafa, deixe aí próximo de você, ao alcance das suas mãos, e coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. E imagine que seu anjo da guarda, que é a equipe espiritual que está com você nessa noite, todos eles estão com as mãos sobre sua água, transmitindo muita luz e muito amor. E quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa fluidificação. Muito bem.
Vamos beber nossa água. Muito obrigado pela sua presença nessa noite de hoje, onde nós falamos sobre seria inútil e é realmente muito inútil quando você tenta insistir em ajudar algumas pessoas e elas não estão preparadas ainda para esse tipo de coisa, então realmente acaba se tornando uma perda de tempo você ficar repetindo, 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 sempre dedicando horas e dias da sua vida, às vezes você passa anos ali tentando ajudar a pessoa e nada, ela não sai do lugar. Então, às vezes a melhor coisa é realmente abrir mão e deixar que ela caminhe pelas próprias pernas para que as coisas aconteçam de uma forma diferente, sem o seu auxílio ali direto, que acaba criando até uma certa dependência, que a pessoa está sempre acostumada a ter você ali para desabafar alguma coisa e talvez se fosse por outro caminho ela encontrasse de fato aquilo que vai mudar a jornada dela. Então, muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Deixe seu like, compartilhe o Evangelho no Lar com outras pessoas. Clique no primeiro link aqui da descrição, que é o nosso link da Porta Estreita, nossa comunidade fechada, com vídeos exclusivos. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã.